Primeira sinalização de acordão no novo Congresso e as tarifas de Trump. Agora, aqui no nosso Morning Call 4 do 2, 2025. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Por aqui, Max Braga. Sim, nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Vamos lá, então, falar das nossas notícias aqui, passar um pouquinho, nossos 7 a 10 minutinhos aqui, falando de coisa que importa realmente para o dia a dia de todos nós. Tudo bem? Vamos lá então, começando pelo início, claro, cenário macroeconômico, vamos falar um pouquinho do que está rolando no mundo e vamos lá. Zona do euro, então, PMI industrial ficou em 46,6 pontos, 46,6, superou expectativas para cima, né? Superou, mas mesmo assim permaneceu na parte negativa, contracionista, né? Sempre lembrando, números de PMI, eles sempre são acima de 50, economia em expansão, abaixo de 50, economia em retração, contracionando. Então, a prévia também de janeiro do CPI, que é um outro índice muito importante para todos os países, indicou uma queda de 0,3% nos preços, acumulando uma alta de 2,5% no ano, tá? Falando do ano passado, né? O núcleo da inflação registrou redução de 1% nesse mês, agora já em janeiro, e com a alta acumulada de 2,7% em 12 meses, tá? Então, dificuldades ali para a zona do euro ainda para fazer a sua economia tracionar, mas a inflação reduzindo na margem, o que ajuda então as políticas monetárias para poder efetivamente retomar o crescimento que foi perdido aí em praticamente todo mundo desde a pandemia. Enfim, Estados Unidos, o PMI industrial atingiu 51,2 pontos, então foi acima das projeções e terreno positivo, né? Terreno de expansão, que significa que a economia está se expandindo. Além disso, o Fed de Atlanta também revisou para 3,9 a estimativa de crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2025, superando inclusive a leitura anterior. O presidente, então, o Donald Trump, iniciou, né, a imposição de tarifas adicionais a importações do Canadá, México e China. A gente já falou disso, do México, perdão. Houve ali um acordo para prorrogação de um mês da implementação dessas medidas. Ontem, inclusive, quando foi dada essa notícia, o pregão ainda estava rolando, o dólar caiu, né, se desvalorizou, teve ali um pequeno equilíbrio nas bolsas, mas também, tá, importante, ontem, com o mercado fechado, ele também fez meio que um acordo ali com o Canadá, então vamos ver como que o mercado vai reagir hoje. Já com a China, ainda já teve notícias de retaliação chinesa em relação às medidas do Trump, também com tarifas, né, tarifas adicionais a produtos dos Estados Unidos e também uma investigação contra o Google. A ver como vai ficar tudo isso. É, o Trump, né, ele diz que em relação a essas tarifas tem como base, né, combater a imigração legal e tráfico de drogas para os Estados Unidos, especialmente da substância fentanil. Então, essas medidas têm exceção, inclusive na questão do Canadá, de recursos energéticos, não é 25% em tudo que vem do Canadá, recursos energéticos terão uma tarifa reduzida de 10%, ainda vendo, né, se isso vai ser implementado ou não. Então, guerra comercial em marcha. Esperamos que isso não chegue no Brasil aqui. Bom, no Brasil, então, vamos falar de Brasil. A agenda econômica trouxe poucas novidades. O Boletim Focus de ontem apresentou ajustes marginais ali nas expectativas. Continua tudo muito alto, pressão nos juros, pressão no câmbio, nada de novidade. Agora, a abertura do ano legislativo, né, como falei ali na cabeça do vídeo,
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou a importância da independência do Congresso Nacional, respeito entre os poderes e destacou que o legislativo forte assegura a fiscalização eficaz dos recursos. Além disso, defendeu a pacificação entre os poderes, o equilíbrio fiscal e a cooperação com o executivo e judiciário, sem comprometer a autonomia parlamentar. Fecha aspas. Já o Hugo Mota ressaltou, né, a necessidade da harmonia e o diálogo institucional. A política sendo política, o primeiro grande acordo do novo Congresso, né, já está sendo gestado. Ou seja, para nós, população, que de fato é interessante para a gente, não esperem que saia nada assim tão importante, né? Talvez quando estiver mais chegando um pouquinho mais perto da eleição, eles joguem alguma coisa boa para nós, claro, votos. Seguimos. Vamos lá, vamos falar de bolsas então. Mercados internacionais, bolsas asiáticas tiveram um desempenho misto. Japão subiu bem, 1,47 de alta. Coreia do Sul também subiu 2,18, bastante grande também a alta. Enquanto isso, a Índia caiu 0,52. Europa, os principais índices fecharam em queda. A Alemanha, lá o DAX da Alemanha caiu 1,40. O Eurostoxx, que reúne as 50 maiores empresas da zona do euro, caiu 1,26. E lá pelo Reino Unido a queda foi de 1,04%. Estados Unidos também foi um dia de baixa nos mercados acionários. Dow Jones, a Bolsa Velha, recuou 0,27%. S&P, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, perdeu 0,76%. E Nasdaq, a queridinha Bolsa da Tecnologia, perdeu 1,20%. Aqui no Brasil não foi diferente, acompanhou o cenário de queda aí basicamente quase todo mundo. Destaque só lá na Ásia, né? E o pregão teve uma leve queda, não foi nada tão acentuado. 0,13 de queda, fechando aos 125.970 mil pontos. Destaques de alta ficaram com o automóvel, subiu 3,22, Carrefour 2,74 e as maiores quedas de ontem, Azul 5,65 e Braskem 5,06. Falando de renda fixa, então, aqui para a gente já se encaminhar para o nosso final, os títulos foram mistos lá nos Estados Unidos. O T-Note caiu de 10 anos, né? O Tesouro 10 anos deles caiu para 4,54 ao ano e o de 2 anos subiu para 4,26. Aqui, Terras Brasílias, o mercado encerrou o último pregão em queda em relação aos juros, impacto principalmente nos vencimentos de longo prazo, refletiu a redução de prêmio, redução de risco, né? Redução do prêmio de risco, e a precificação de ciclo de aperto monetário mais brando pelo Banco Central. Analistas seguem apostando que esse Copom, né, que teve esse último agora, deixou em aberto talvez uma sinalização de afrouxamento e não de continuidade do aperto monetário. A conferir. O movimento também foi impulsionado em relação ao adiamento das tarifas do Donald Trump lá nos Estados Unidos contra o México, favoreceu, inclusive, contribuiu para o real, né? Deu uma valorizada, e também o fechamento dessa curva de juros, tá? Então foi importante. Agora precisamos aguardar as próximas cenas da guerra comercial. Vamos ver como é que ficou a curva pré aqui. Basicamente, então, a linha tracejada, a linha de ontem, a linha contínua, a linha de hoje. Tivemos, sim, uma redução marginal aqui no curto prazo, que se reflete, então, no longo prazo. É isso, então, a curva como ficou por hora, tá? Legal, esse era o vídeo de hoje, então, pessoal. Claro, né? Como sempre, convidando a todos vocês, facinho, ó, clica no botãozinho, se inscreve aqui no canal. Meta do canal, 1.000 inscritos no final do ano.
Conto com todos vocês, hein? Estamos na metade do caminho. Agradeço a todos que vêm se inscrevendo no canal. Claro, tentando sempre melhorar. Comentem o que acham dos vídeos. Temos o outro quadro também que sai todos os dias às 5 da tarde, o Radar FI. Não percam. Então, a sua inscrição é importante para que você possa também receber notificações se quiser clicar também no sininho, tá bom? Fico por aqui no Morning Call de hoje. Nos vemos amanhã. Um ótimo dia a todos. Tchau.